Fala, meu lindo, minha linda. Vou falar uma coisa pra você. Se você abriu essa mensagem com esse tema, eu quero ser melhor, nos primeiros dias de 2023, 23, nós temos o poder de acelerar. Nós já estamos em 2023. O pau já torou, as contas já venceram, o 10º acabou. Vamos reagir assim, entendeu? Nós já estamos agora em 2023. Nós estamos gravando em 2022, mas esquece tudo. Nós já estamos em 2023 junto com você que está assistindo essa mensagem. E você abriu, você é sinistro, porque o tema é provocativo. E se você quer ser melhor, irmão, eu tenho certeza que essa palavra vai ser de Deus para você. Então eu vou fazer o seguinte: pega essa mensagem, manda para uns amigos teus que também falaram para você na virada do ano. Ai, compartilha, entendeu? Falaram pra você na festa de jantada do Natal, que deu briga na última, né? Ah, porque em 2023 eu vou ser melhor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser mais crente. Não deixa ele esquecer não, manda esse vídeo pra ele. Fala assim: ó, você falou que queria, pois tome. Se você tá assistindo essa mensagem, que o seu ano de 23 seja extraordinário. Mas não esquece, bebê, nós queremos chegar a 10 milhões de inscritos nesse canal. Falta só... Então se inscreve, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Tem lugar que a gente vai que não devia ter ido, né? Eu fui no lugar esses dias, irmão, só pra apanhar. As pessoas começaram a me bater. É verdade, começaram a falar sobre mim pra mim. Porque quando alguém fala mal de você pros outros, eu acho que é melhor. Mas quando fala de você pra você, a esposa junto falando assim, ó: é verdade. Eu já tentei falar pra ele, mas já viu, né? E eu olhando pra minha esposa assim. Eu sentei numa mesa e fui confrontado com algumas coisas. Talvez eu fale pra vocês. Seus metidos. Porque se eu falar, irmão, tem gente que vai gostar até um pouquinho menos. Porque a gente é difícil, hein? Todo mundo aqui tem um lado que não é público, que poucas pessoas conhecem e que precisa ser moldado dia após dia. Senão esse lado destrói o que todo mundo vê. Quando vê, acaba tudo. O que viu, que ninguém viu, confusão, explodiu. E é assim que a vida funciona. A gente tem o secreto, que a Bíblia diz que é exatamente isso que faz o Senhor publicamente te honrar. E nós temos o que os outros conhecem. E sempre tem algo dentro de nós que precisa ser moldado. Só tem um problema, e porque a maioria de nós não vive: arrogância, soberba, orgulho. É porque eu sou bom demais. As pessoas que são difíceis. Ai, porque meu maior defeito é que eu sou detalhista. Irmão, por isso que eu não faço entrevista de emprego com ninguém. Que se a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim: pare de ser mentirosa, tá? Já viu? Tem gente que fala: ai, é porque eu sou muito perfeccionista, esse é o meu maior defeito. Olha só que anjo. E a parte de ser perfeccionista que te faz maltratar os outros? E quem pensa o contrário, que você não respeita? Porque você tem o seu padrão. Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 11, é um modelo a ser seguido. Diz o seguinte: o salmista dizendo: Senhor, não me expulse da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura
me a alegria da tua salvação e sustenta dentro de mim um espírito equilibrado. Uau! É o salmista dizendo: Senhor, se o Senhor não fazer mexer, tocar, o que está aqui desequilibra. Sabe, se o Senhor não entrar na revisão, o pneu gasta demais e eu derrapo na pista. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, final do ano, quando vai chegando assim, Deus sempre dá uns cacetes em mim. Sempre. E tem umas pessoas que são assim do manto, sabe? E que só me pegam no final do ano, irmão. E eu já estou marcando para 2023 não ver essas pessoas. Porque é desafiador ser confrontado. É desafiador quando Deus te coloca você para você. Quando você se enxerga. E aí é onde surge essa expressão: eu quero ser melhor. Essa expressão ela pode ser apenas algo clichê, ou ela pode ser resultado de uma profunda reflexão sua. Só que perceba que essa frase, provavelmente, não sei você, mas eu já falei milhares de vezes, e grande parte delas, o que eu disse que seria melhor, não consegui melhorar. Já viu isso? Por exemplo, uma coisa bem simples e pode ser para brincadeira para alguém, mas eu prometo para mim toda semana que na outra semana eu vou começar a fazer corrida. Falei, eu vou fazer o tal do cardio que os fitness dizem. O cardio. Falei, eu vou acordar cedo, eu não vou comer, colocar meu tênis e vou pra rua. E aí chega o dia, ou eu tô viajando, ou a chuva do Senhor, que eu acho que é o Senhor me livrando. Começa. Aí eu olho pra mim e digo: filho, não precisa hoje. A gente se dá uma desculpa. A gente conta uma história pra gente acreditar. Tá vendo? Deixa pra semana que vem. Porque se você não começa segunda, por que fazer terça se você já perdeu segunda? Mais uma semana. Aí eu fico: nossa, é verdade, Senhor. E nesse caso eu sou meu próprio Senhor. E aí a gente não muda. E a gente não muda. E a gente diz: olha, eu vou orar todos os dias. Eu vou começar a tocar em pontos sensíveis. Eu vou orar todos os dias. E a gente lembrou hoje que a gente disse isso há um mês atrás. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque os cenários, eles têm poder para impactar a gente aqui dentro. Concordamos que vivemos um cenário caótico esse ano no Brasil. Sabe o que é interessante? Porque eu percebi que os vídeos do YouTube, as mensagens, diminuíram em 20% as visualizações. E o que isso importa, Dave? Importa que clarifica de maneira óbvia que alguém está distraído com outras coisas nesse período. Então tinha muita distração. Você estava falando sobre política, brigando sobre política e pensando sobre isso, e a sua cabeça ficou enveredada nisso e não se pensou em mais nada. E aí o outro veio a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo entrou e você não viu mais nada. Só que eu quero que você entenda que sempre vai ter uma crise no mundo para tirar a tua atenção daquilo que você disse que queria ser melhor. Sempre vai ter algo acontecendo à tua volta que vai roubar aquilo que você precisa de verdade dentro de você. Meu lindo, tudo bem, política é importante, mas daqui 4 anos muda. Política é importante, tudo bem, mas você que está aqui, ele nem sabe teu nome. Brasil ganhar ou perder na Copa do Mundo, tudo bem, meu lindo. São os jogadores lá, eles não sabem que você existe, não sabem teus problemas, não sabem teus boletos, não sabem das tuas necessidades, não sabem das tuas fragilidades, nem conhece você. Você pode torcer, mas não esquece do que está aqui dentro, porque senão você perde tudo por algo que não tem lógica. E esse é o negócio, a nossa atenção se perde muito fácil. E a gente já disse milhares de vezes que vai mudar, e agora isso aqui é no começo do ano, e você fez um monte de listinha que você vai mudar. E eu também fiz. Fiz, irmão, sou igual a vocês. Estava nessa mesa, que eu falei para você, eu sentei na mesa lá. Aí eu estou falando de algo que aconteceu. E
da minha experiência com Jesus, tal, que eu tive. E aí alguém falou para mim: você tem que melhorar muito, né? Eu falei: o quê? Aí eu sou terrível, irmão. Eu falei: me dê exemplos. E os exemplos começaram a vir. Aí já pode parar já. E a minha esposa disse: falei para ele, ele tem que aprender a desacelerar. Ele fica olhando para tudo, cuidando de tudo, e se estressa, briga com Deus e o mundo. Eu tô assim: poxa vida, amor, é verdade? É verdade. E aí, só que dentro de mim eu tô assim: eu preciso melhorar. Só que aí eu me lembrei, por isso que estou aqui pregando essa palavra para vocês. Eu já disse isso milhares de vezes. Eu já disse isso várias vezes sobre as mesmas coisas. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu gosto que você saiba que não é uma diferença entre eu e você. Não existe. Nós somos iguais. Somos seres humanos, precisamos de Jesus, precisamos revisitar as mesmas coisas, olhar para pontos sensíveis, porque senão a gente desequilibra. A gente desequilibra. Então, ok, eu vou mudar. A questão é: o que eu preciso fazer para mudar? Aqui que mora o cerne da questão. O que eu preciso mudar para poder alcançar a mudança que quero? Entende? Tem as pequenas mudanças, as grandes mudanças. E agora eu vou ser bem sincero com você. A corrida. Sabe por que eu não corro? Porque eu conto uma história para mim. Mas sabe por quê? Porque eu ainda respiro com facilidade. Mas o dia que uma doença me atacar e o médico me dizer: se você não correr, você morre, meu lindo, pode estar caindo raio do céu, eu posso estar em Nárnia viajando, eu vou colocar o tênis, a meia, eu vou correr, porque eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. É porque a maioria de nós deixa para mudar as coisas quando está quase sem esperança. A gente quer mudar o casamento quando o divórcio está batendo a porta. A gente quer mudar a nossa postura no trabalho quando a carta de demissão está em cima da mesa. A gente quer mudar a educação dos nossos filhos quando eles já estão todos traumatizados. Não, lindo, não precisa esperar a crise se apresentar para você criar mudanças que evitem a crise. Seja sensível, observe, desacelere. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, dentro da minha casa, eu venho mudando muitas coisas. Tem algumas que eu vou ter que mudar agora e a confusão vai ser grande, porque eu tenho que criar algum motivo. E eu vou te mostrar depois uma forma. Mas eu, dentro da minha casa esse ano, eu tive que mudar algumas coisas. Com os meus filhos, por exemplo. Eu tive meu primeiro garoto, o João. O João é um gentleman. Ele é fino, ele é educado, ele é calmo. Por mais que eu brinco que ele é Pedro, mas ele é a minha esposa. Ele entra no ambiente, tudo bem, não mexe nada. Ele é um príncipe. E mesmo ele sendo um príncipe, ele dá uns vacilos dele. E eu sempre fui muito, como pode dizer, rígido, porque eu tenho muito medo, e todo pai que é pai sabe do que eu estou falando, é um desafio educar uma criança, de ele entender errado o que eu faço, de ele ficar sem limites porque eu estou muito fora, e quando eu volto parece que tem que... Não, eu volto e eu volto. Eu fico com ele, eu dou tempo, eu converso. Então eu era mais rígido com ele. Aí veio o Noah. E o Noah é eu. Aí vocês já imaginam. O Noah é eu, irmão. E o Noah é uma tempestade. Só que ele é tão dramático que eu nunca consegui ser igual com o João, com ele. E quando eu tentei, eu comecei a traumatizar o Noah. Quando eu vi o Noah, estava ficando muito acolhido, sabe, assim, acuado. Então eu chamava a atenção dele, ele começava a chorar muito. E ele dizia: eu não vou trazer mais, papai. E eu tive que repensar a forma. Chamei os dois para conversar.
Ou seja, precisei mudar, porque senão o Noah eu iria perder. E aí veio a Serena. E a Serena é eu. Vocês riem porque não é vocês, irmão. Porque quando eu era muito namorador, irmão. E eu oro do meu espírito que essa parte não tenha puxado do pai, que ela tenha puxado da mãe dela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É menina, então a forma é muito mais diferente. O que eu tive que mudar? De novo, tive que regredir com a galera tudo, porque eu ia criar um abismo muito grande de tratamento com ela. Como que eu vou, sabe? Eu não sabia nem como fazer, irmão. Os meus filhos eu limpei todos eles. Tirava fralda, trocava fralda, top, aqui, outro. Ela não. Ela eu falei assim, ô Jesus, pega aqui, vai que eu... É diferente. Mudanças, entende? Agora, essas são mudanças que, por mais que são simples, precisa de atenção. Agora, algumas coisas da vida são distrações tão profundas que a gente só percebe quando deu tudo errado na vida. E a principal delas, é a nossa vida com Deus. A gente só percebe quando não tem mais aparentemente o que fazer. É quando a crise se instala que você vê que dentro do teu espírito não tem mais nada, que você já foi, se perdeu. Sabe, é quando você não sente mais a presença de Jesus. Eu não sei como você é, mas o meu termômetro é o choro. A minha sensibilidade à presença de Jesus é o choro. Se eu não choro, alguma coisa dentro de mim está errado. Então eu falei para vocês da menina que eu estava lá fazendo a limpeza, tal, ouvindo a pregação e comecei a chorar. É que aquilo é o meu normal. Eu me conheço, eu não devia estar ouvindo pregação ali. Porque eu sei que se eu sinto, eu choro. Agora, se eu ouvir, sabendo que é algo de Deus e não ser a sensibilidade de reagir como normalmente sou, tem alguma coisa dentro de mim. E eu vou te falar, lindo, é muito bom quando você tem pontos de comparação. Quando você não tem, que é perigoso. Eu uso óculos há 5 anos e eu fui cego até os meus 19 anos. Eu namorei com a minha esposa sem vela. E acertei. Oh, Jesus, eu acho que ela que ainda não colocou o óculos. E eu tento, não vou deixar. Mas brincadeiras à parte, o dia que eu coloquei o óculos, que eu vi em Full HD um amigo meu, frustrante, ele era mais feio do que eu imaginava. Eu coloquei, falei, que é isso, Quileito? Foi o que foi? Falei, tô te vendo melhor. Aí eu descobri, porque nunca tinha tido comparação. Não, aquilo nunca havia acontecido. Então quando eu olhei, falei, é isso que as pessoas enxergam. Então a comparação minha de chorar é saber que se algo está errado, entendeu? No casamento é igual. Eu conheço muito bem a minha esposa hoje. Eu sei quando ela diz que não está brava e ela está para me matar. Eu sei no tom da voz dela. Tá tudo bem, pronto, vai matar. É alguma coisa muito séria, eu preciso descobrir. E tem a TPM, que é um outro tom de tudo bem. E aí esse eu sei que a morte é iminente, mas não é a realidade. E tem o tudo bem, que tá tudo bem de verdade, que é bem difícil. Isso é a vida dá sinais. Agora o problema são aqueles pontos que a gente não percebe se alguém não colocar a mão nos nossos olhos, no nosso rosto e falar, você precisa melhorar. Então deixa eu te incomodar. Como está a sua vida com Deus? Você busca Ele todo dia? Não, você precisa melhorar. Você lê a Bíblia? Você medita na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é nosso manual de regra e fé, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você faz isso, não? Então você precisa melhorar. Posso falar para você assistir mensagem toda segunda-feira, às 7 horas da manhã? Porque você não assiste, você precisa melhorar. Você tem tempo de qualidade com os teus filhos? Você para, olha nos olhos dele? Não?
Você precisa melhorar. Quantas vezes por semana você dá uma namorada? Você precisa melhorar. São sinais pequenos, mas que lá na frente causam um grande impacto à ausência. Agora entenda, eu sei o que preciso melhorar, eu sei. E eu já decidi o que eu vou fazer, irmão. Agora mora o negócio. Eu sei, eu preciso melhorar algumas coisas. Eu preciso, ter uma parada de correr. Não vou esperar morrer para fazer. Mas o principal, eu preciso regular minha rotina. Preciso regular minha rotina com algumas coisas. É meu, pessoal. Outra coisa, eu preciso parar com o telefone um pouco. Tá demais. Vai no banheiro, vai com o telefone. Sabe? Vai pro quarto, deu pausa da série, telefone. Entendeu? O tempo todo, tá no banco, telefone. E vendo o quê? Nada. Só que nem um idiota. Leu um livro, não leu, porque ficou que nem um burro ali vendo coisas que não precisava. E eu tô com raiva de mim. Porque se você observar o tempo que você gasta com coisas que não te edificam, você teria vergonha. Então eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Eu preciso parar. Só que só saber o que muda, o que precisa mudar, não muda. O que eu vou fazer? Aqui mora o segredo. Não é nem bíblico, mas devia estar na Bíblia. Eu vou até pedir para colocar. Brincadeira. O pessoal diz, ai meu Deus do céu, tem um povo chato da polêmica. Mas vou falar uma coisa para você. Eu vi um estudo, eu achei fantástico. A teoria dos 21 dias. O que é a teoria dos 21 dias? Tudo que você faz de maneira sucessiva por 21 dias se torna automático de você fazer. Natural. Opa! Você pegou? O que eu preciso para tornar uma prática que quero muito se tornar natural? Fazer de maneira obrigatória por 21 dias. Hábito. Coloca Deus no meio, irmão. Fala assim, Jesus, é um propósito meu com o Senhor. Se eu não fazer, o Senhor pode me arrebentar. Bota o teu na reta, irmão. É verdade, quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo sozinho, eu falo, Jesus, é uma coisa entre nós dois, é um propósito que eu vou fazer com o Senhor. Aí eu, toda vez que não quero fazer, eu falo, mas eu falei pro Senhor que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou dizer o que eu vou fazer. Hoje é dia 2 de janeiro, lembra que nós já acabou, 10º tudo, nós já estamos 6, acho que é 6, acho que é 2 ou 6. Nós estamos no começo do ano. E eu vou fazer 21 dias. E eu vou desafiar você a fazer isso junto comigo. Você sabe o que você precisa mudar. Eu também sei. Mas vamos colocar uma meta ideal para todo mundo junto? Você topa? Você não precisa, não começa hoje não. Começa quando sair a mensagem, que eu também vou ter um tempo de folga para, entendeu? Para arrepiar. Vocês vão ver tudo que eu preciso. Porque vai acabar, entendeu? Vou acordar mais tarde, eu vou aproveitar férias. Mas quando chegar o dia do vídeo, eu só vou falar, Senhor, agora é a realidade. E eu acho que é dia 2 de janeiro. Então, dia 2 de janeiro, se você está vendo essa mensagem agora, a partir de hoje, pelos próximos 21 dias, você não vai sair do teu quarto enquanto não dobrar os teus joelhos para agradecer a Jesus pela tua vida, para pedir direção do Senhor sobre a tua história, para apresentar para Jesus aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que você deseja, e para pedir a vontade dele sobre você. Você acorda, não pega o telefone vai estar longe de você. Não deixa mais no criado mudo, deixa numa banqueta, alguma coisa longe de você. Aí você vai acordar. E outra, deixa a Bíblia no lado, não deixa longe não. Se você precisar andar, você desiste. Deixa a Bíblia e deixa um outro livro para a sua edificação. Aí você pega a Bíblia, nem levantou, senta, liga a luzinha, liga a luz, abre a janela se tiver,
Desliga o ar para não ficar muito gelado. Se tiver. E lê a Bíblia. Quanto? Lê 2 capítulos. Lê 3. Aí terminou. Aí você, olha que talvez nos 3 capítulos você vai ficar doido. Talvez Deus vai falar com você e você vai dizer, eu precisava tanto disso. Aí nem fecha rápido, lê mais um pouquinho, aí depois fecha. Aí pega o livro, lê 1 capítulo, 2, ou sabe, se quiser ler o livro depois, dobra o joelhinho, fala com Jesus. 21 dias. 21 dias. Todo dia, 21 dias. Aí, e depois, David? Coloca um horário para você desligar o telefone. Ou, não sei se todo telefone dá, coloca um limitador de tempo. Coloca lá 1 hora por dia. Você não precisa mais do que isso não, meu lindo. Você não trabalha na Bolsa de Valores? Desliga. Passou 1 hora, não mexe mais. Administra o tempo. Eu tenho que postar vídeo todo dia 21 horas. Se eu sei que eu vou ter que postar 21, eu não vou ficar mexendo durante o dia. Vou deixar para o horário. Administração. E aí, David, o que muda? No primeiro dia nada, só vai dar raiva. Você vai ficar com abstinência. Ai meu Deus, será que não está acontecendo algo no mundo que depende do Superman e que eu posso ajudar? Oh, lindo. Posso te dar um conselho? Descubra o que te distrai e arranca da sua vida. Descubra o que te acelera e traga para perto da tua caminhada. Coloca no hábito, na rotina, sabe, no dia a dia, que você vai experimentar algo extraordinário. Quem está distraído perde oportunidade, perde portas que Deus abre, porque está distraído, não enxerga. Agora, quando você está atinado, prestando atenção e conectado com aquilo que te joga para cima, que te leva para frente, que te aproxima de Jesus, aí, bebê, você se torna o que alguém diz, ou uma expressão que até me incomoda um pouco, mas aqui funciona: imparável. A distração não te atinge, sabe, as coisas carnais, triviais não te tiram do centro, porque você tem um olhar fixo no seu Salvador. Coloque foco naquilo que te aproxima de Jesus e tire aquilo que te afasta da presença dele. Se prepare para viver um ano extraordinário. E depois de 21 dias, eu vou falar um negócio. Se você tá vendo o vídeo, você vai fazer esse negócio com nós? Nós vamos fazer. Vocês vão fazer. Vou mandar um e-mail para vocês. Começou. Coloca aí nos comentários. 21 dias, tamo junto. Só para fazer dar mais comentário também é legal. Dar uma engajada. 21 dias. O que acontece depois dos 21 dias? O que te era difícil se torna hábito. A gente cuida de tanta coisa, meu lindo. Tem gente que faz academia, coisa mais linda, acorda cedo, dieta, e uau, o ovo, pesa o ovo, tira a gema do ovo, coloca negócio, né? Aí a tua vida espiritual tá um bagaço. E o contrário é verdadeiro. Olha para o todo e torne aquilo que é saudável, abençoador, rotina. Oh, lindo, já pensou depois de 21 dias você não conseguir sair do quarto, travar? Você, ei, faltando uma coisa, o que é? Preciso falar com Jesus, porque a sua vida vai melhorar, você vai ficar, dia top. Eu vou falar, irmão, eu me sinto inútil se eu termino o dia sem falar com Jesus. Parece que deu tudo errado. Se eu passo um mês sem ler um livro, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me deu. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês dizendo, eu também preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Daqui 21 dias, em nome de Jesus, o que para você era difícil vai ser um hábito fácil. E vai ser a soma desses fatores que vai fazer com que esse ano seja muito diferente do que o anterior que você viveu. Eu vou te falar um negócio que vocês me ajudam para ficar pancada ao final dessa palavra? Obrigado.
Escuta com atenção. Eu tenho filhos, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe qual é a vontade de Deus com você? Sabe? É te fazer prosperar. Não é eu que estou inventando, a Bíblia diz. É abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua geração. Sabe, é fazer com que tudo aquilo que Ele projetou sobre você se torne a tua realidade. É isso que Ele quer. Só não acontece por um motivo. Você está distraído demais. Não é para isso que você está olhando e não é isso que você está querendo. Agora, se você abrir os olhos, entender no teu coração que é isso que você precisa, te prepara, lindo. Porque um pai apaixonado é extraordinário. Agora, quando um filho se apaixona pelo pai, o resultado disso é extraordinário. Jesus, eu quero ser melhor. Na verdade não é nem que eu quero, Jesus, é que eu preciso. Minha esposa falou. E ela, Jesus, é do teu time. Jesus, eu quero ser melhor. Eu quero olhar com mais atenção para aquilo que o Senhor olha com mais atenção. Eu quero desviar os meus olhares daquilo que o Senhor não importa e que não muda nada dentro do meu coração. Jesus, me faz olhar melhor para os meus filhos, me faz olhar de maneira mais atenciosa para o meu casamento. Jesus, me faz olhar para a minha vida contigo e não perder em nenhum momento a tua presença. Como o salmista disse, não tira de mim o teu espírito. Mantém dentro de mim um espírito equilibrado, Jesus. Porque o que nós estamos vivendo não é para acabar nessa estação, Jesus, é para envelhecer com a gente. Jesus, eu quero envelhecer na tua presença. Eu quero envelhecer com a minha esposa. Eu quero envelhecer com os meus filhos. E eu quero ter a honra e o respeito deles. Eu quero ter a credibilidade do início, a paixão do início. Eu não quero perder, Senhor Jesus. Molda, Jesus. Me faz ver. Se tem umas treta a mais para 2023, Senhor, bora, Jesus. Mas fala, pode falar. Eu sei que custa ouvir, mas depois que a gente ouve é impossível parar. Jesus, eu não quero viver um ano como vivi em 2022. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor. Eu quero me apaixonar mais pela tua presença. Eu quero ser cheio ainda mais da tua graça, da tua glória, de gratidão. Em nome de Jesus.